Bom, se você não sabe quem é Yuval e não leu nenhum livro dele, você tá perdendo. Mas aqui no canal tem a resenha de 2 dos 3 livros dele. Aqui no canal você encontra Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Em Homo Deus, com base na história, ele faz uma análise de como serão os próximos 1000 anos da humanidade. E em 21 lições para o século XXI, ele faz uma análise dos próximos 100 anos da humanidade. Contudo, apesar dele sempre prever uma grande revolução computacional, ainda não havia surgido a inteligência artificial. E agora, em Nexus, ele continua fazendo suas análises futuras com base na história, só que aqui ele fala basicamente sobre a inteligência artificial, esse agente disruptivo na história da humanidade. Bem, vamos começar por essa capa aqui. A Pomba é uma história que ele vai contar logo na introdução sobre como ela salvou um batalhão inteiro de soldados na Inglaterra. Porém, mais do que isso, a Pomba aqui representa a nossa capacidade de comunicação, de trocar mensagens, de acreditar e agir com base nessas informações. E em inglês, o título ainda tem mais um detalhe, porque é Next Us, ou seja, o que será o próximo para nós como seres humanos. Nexus é uma palavra inglesa que é o nosso nexo, vem do latim nexum, que diz respeito à ligação entre situações, ou seja, coerência. E essa palavra é a base real de todo o livro, coerência. Mas vamos do começo. Bem, são 3 conceitos principais que o autor nos apresenta aqui no livro. O primeiro é sobre as relações intersubjetivas dos seres humanos. O segundo conceito é a visão ingênua da informação versus a visão populista da informação. E, por fim, a dinâmica entre ordem e liberdade, que muda na era da inteligência artificial. Existem 3 verdades para os seres humanos. A verdade objetiva, ou seja, é aquilo que está fora do ser humano. Por exemplo, isso aqui é uma fita métrica para mim e isso aqui é uma fita métrica para qualquer pessoa que está vendo isso. Isso é uma verdade objetiva. E isso existe. Agora existe uma verdade subjetiva, que são os meus sentimentos, como eu me sinto, algo que eu experiencio, é uma verdade para mim. Ou seja, essa fita métrica para mim salvou minha vida. Então ela não é só uma fita métrica, é uma fita métrica que eu posso colocar num quadro na minha parede ou que eu posso deixar em algum lugar. Ou seja, existe uma verdade subjetiva para mim em relação a esse objeto. E existe uma verdade intersubjetiva, que é uma verdade que ele chama como mito, para mim e para você. Então, por exemplo, essa fita métrica, às vezes, não é só uma fita métrica para mim ou para você, é uma história que eu participei e você participou também e possui uma história entre a gente. E essa realidade em forma de mito, de história, entre nós dois, ela existe em todos os lugares. Então, por exemplo, o dinheiro só tem valor porque não é porque ele é um papel, mas porque ele tem um valor intersubjetivo para mim e para você. Assim como qualquer história, governo, relacionamento, religião. Inclusive, se você tem algum problema de pessoas falando de religião, não no sentido religioso, mas no sentido histórico, mostrando que elas são apenas histórias e mitos, ele vai bater muito na tecla nesse livro que religião, assim como dinheiro, assim como governo, não passa de histórias que nós contamos entre a gente. Existe essa realidade intersubjetiva que colocamos valores pessoais ali dentro. Então, se você é católico, por exemplo, você possui uma realidade diferente de quem é judeu ou muçulmano. E isso é verdade. Então, o mundo objetivamente não muda, mas subjetivamente, quem é judeu, quem é muçulmano, quem é católico, vai atribuir valor diferente às coisas. Beleza. E quem fez essa realidade intersubjetiva é o próprio ser humano. Nós somos os únicos agentes de criação de mitos. Dominamos o mundo por conta da história que contamos para nós mesmos sobre ele. Então, nossas grandes redes de informação se baseiam nas histórias que nós contamos entre a gente e fazem sentido para mim e para você, e isso é uma verdade intersubjetiva. As tecnologias que usamos para sedimentar e espalhar essa verdade sempre evoluíram. Começamos por escrever, depois a gente fez os livros para que a gente conseguisse passar essa verdade de forma mais fácil. Usamos pombos para espalhar essas informações. Fizemos o rádio, a televisão, a internet, tudo sempre ferramentas para comunicar uns aos outros nossa verdade intersubjetiva. Contudo, eis que surge a inteligência artificial. E ela não é apenas uma ferramenta. Pela primeira vez na história da humanidade, também há um agente externo, ou ele chama de um agente alienígena ao ser humano, capaz de gerar verdades intersubjetivas. Então, pela primeira vez, nós temos alguém que também está contando histórias, que consegue criar histórias e, desta forma, criar realidades intersubjetivas.